depois dos 20 anos da pregação do Evangelho, quando começar a grande colheita. Amém? Amém. Ainda nem começamos? Então, muitos serão executados. Outros vão morrer nos centros de concentração. Outros vão ser queimados. Outros vão ser roubados. Vão te roubar todo o dinheiro, a casa, tudo. Então, se preparem. Na verdade, que a preparação não começa agora. Quando terminar a guerra da libertação, vai começar a preparação para a grande tribulação. Amém? Amém. Estaremos pregando o Evangelho, participando da colheita, mas também preparados para enfrentar o filho da perdição. Então, mas que não vamos esperar naquele dia. Já agora, temos que advertir as pessoas. Quando nós estávamos a cantar, lembrei-me da visão do haitiano. Amém? Amém. Lembrei-me que o haitiano, que é o nome? Desider, né? Desider. O haitiano, pastor. E ele teve uma visão e ele viu vocês, igreja da salvação de todas as nações na grande tribulação, e sendo executados pelo anticristo. Mas vocês caminhavam a cantar esse louvor. Que morrer, eu amor, leva, eu também, minha cruz, te por uma coroa, troca. É incrível. Aleluia. Morrer naquele momento será um alívio. Glória. Amém. Amém. Por que eu perguntei quem que sente dor nesse momento? Não, porque no tempo não deixa. Naquele tempo, não, até quando te prenderem, vai dizer, me matam já. Amém. Amém. Não, mas você, quem és tu que quer que te mate? Você quer morrer? Não, eu quero morrer. Glória a Deus. Amém. Então, essa é a igreja. Que outros estão doentes, põe no lugar de enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu mando todas as enfermidades nos vossos corpos que saiam e vão para o quinto dos infernos. Oh, receba a cura. Ele ficou doente no vosso lugar. Jesus de Nazaré se fez doente. Ficou doente para que vocês fossem curados, como está escrito. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, vós fostes sarados. Pelas feridas de Jesus, recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Recebam. Sejam todos curados, libertos. Você que está no hospital, receba a cura. A ansiedade sai, depressão sai, tem problema de respiração, aquieta-te, volte a respirar. Você que respira através das máquinas, seja restaurado agora. Do oxigênio artificial, seja restaurado agora. A mioma desaparece, o câncer desaparece, a hemorragia se aquieta, as dores saiam, gripe, febre, tosse, cabeça aberta, vai embora, os pés, recebam. No nome poderoso de Jesus, sejam todos curados e libertos. Aleluia. Câncer, vai embora. Sai dessa pessoa, câncer. Sai, mioma. Aleluia. Recebam. Receba a cura. Receba a libertação. A restauração. Bênção. Que o meu Deus vos conceda o desejo do vosso coração. O meu Deus responda às vossas orações. Atende o pedido que vocês estão a lhe fazer. Aquele que ouve orações e responde orações, vos conceda os desejos, as petições que vocês lhe fizeram. Vão! Estão curados, libertos. Glória a Jesus de Nazaré. Visão restaurada, audição restaurada. O mudo começa a falar, o cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o paralítico levanta-te e anda. Se alguém está no estado de coma, acorda, levanta-te. Você que tem uma causa na justiça, o meu Deus justifica a tua causa.
O meu Deus te responde, o meu Deus te ajuda, o meu Deus te perdoa, o meu Deus te restaura, o meu Deus te protege. O meu Pai vos abençoa com todas as suas bênçãos espirituais, Regionais ou coisas semelhantes. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. As lutas dos movimentos foram surgindo de libertação na era colonial, o período do Império Romano, dada a era medieval, ou muito antes disso, não se poderá comparar com aqueles dias. Não. Glória destas alturas. Não se poderá comparar com aqueles dias. Por quê? Porque, da vez passada eu falei, não sei se alguém se lembra, porque tudo isso já aconteceu, mas sem a presença direita, digamos assim, das entidades espirituais do maligno, nesse caso anjos caídos, operando presencialmente no planeta Terra. Foram sempre trabalhando a partir de lá, das regiões celestiais, a partir do céu. A partir de lá, eles têm comandado, levantando feiticeiros, levantando demônios, espíritos de demônios, espíritos imundos. E os espíritos imundos trabalham com os feiticeiros, com os bruxos, com os macumbeiros, enfim, os satanistas. Então vão se movimentando, deambulando pelo planeta Terra. Mas os próprios anjos em si, não descem. Por quê? Porque estão proibidos de fazer isso. Porque Deus proibiu que eles não devam fazer isso. Os que primeiro fizeram isso, Deus acabou maniatando eles. Foram maniatados, até hoje andam presos no abismo, na escuridão, nas cadeias da escuridão eterna, esperando o dia do juízo final. Vão ser lá tirados, vão ser julgados por serem julgados no lago de fogo. E eles, sabendo disso, não ousam fazer isso sob pena de correr o risco de Deus quer, usando da sua soberania, prender todos eles e colocá-los no abismo. Porque os que primeiro fizeram isso, como eu já disse, estão lá, abandonaram o seu principado e desceram à terra. E estão lá presos nas cadeias lá do abismo. Andam lá a gritar de dor e de fúria ao mesmo tempo, mas não podem lá sair. Glória destas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. O único que Deus concedeu essa liberdade para se deambular é Satanás. Satanás recebeu essa deliberação, assim como ele tinha essa permissão de entrar no céu, como se vê no livro de Job, que ele entrou no céu, no seio ou no meio dos seres angelicais eleitos, quando os mesmos se apresentavam diante de Deus para dar relatório e em reunião com o vivo Deus, com o Todo-Poderoso. Satanás também entrou no meio deles. E não foi a primeira vez. Ele entrava, mas já não lhe é permitido entrar no céu, porque já não tem nenhuma marca dele lá, negócio. Mas aqui na terra, nós sabemos que há a sua marca, que é o pecado. Amém? Por isso o mundo jaz no maligno. Quando você ouve falar que o mundo jaz no maligno, significa que o mundo está sob o controle de Satanás. Por que está sob o controle de Satanás? Porque o mundo adora Satanás, adora o diabo.
Entendeu? O mundo faz aquilo que é da vontade do diabo, aquilo que é da vontade do maligno, aquilo que agrada a Satanás. Por isso, Satanás, glória a Deus nas alturas, tem direito de ter o controle do mundo, de dominar o mundo, de fazer o mundo o que bem lhe apetecer. Claro, quando digo bem, aquilo que bem lhe apetecer, não significa que, glória a Deus, ele tem feito tudo o que ele deseja fazer como tal. Porque se assim fosse, a vontade dele era acabar com todo mundo, com não só o planeta Terra, mas tudo que Deus criou, tudo. Porque ele odeia, assim como ele odeia Deus, ele odeia também tudo que Deus criou. Se até mesmo os feiticeiros, os bruxos que lhe servem, ele odeia-os. Mas ele não manifesta isso, engana eles. E os feiticeiros bruxos pensam que Satanás os ama. Tá vendo? E aqueles bruxos ou feiticeiros que nem conhecem Satanás, porque também não é qualquer bruxo ou feiticeiro que conhece Satanás. São os macumbeiros, e não qualquer macumbeiro. Existe um nível de macumbaria, de macumbeiros que têm contato direto com Satanás. Os outros, não. Assim, como os satanistas, esses sim, têm contato direto com Satanás. Por isso também não existe, em comparação com os macumbeiros, no mundo, o número de satanistas tá bem? É inferior em relação aos macumbeiros. Aqui há mais macumbeiros que satanistas. Porque satanistas, não é qualquer um que se torna satanista. Entendeu? Qualquer bruxo, feiticeiro pode lutar e chegar a ser macumbeiro, que é ser general de Satanás. Mas se ser satanista, não. Pode lutar, pode se esforçar. Não é qualquer um que chega a ser satanista. Porque todos os satanistas têm contato direto com Satanás. Mas já os macumbeiros nem todos. Há aqueles em função do seu nível que fazem invocações, Satanás pode se manifestar. Mas há uns que não. Se ele fizer invocação para tentar chamar Satanás, vai ser morto. E que vai lhe matar, não pensa que é o próprio Satanás, vai lhe matar que é um satanista ou tem uma macumbeiro que está na elevação maior que ele. E vai ser ameaçado, você está a brincar, você está a chamar o quê? Nosso rei, nosso não sei o quê, príncipe, nosso Deus, nosso sei lá. Quem te concedeu essa autoridade? Quem te concedeu isso? Quem te concedeu? Você sabe que isso é proibido, você não sabe que é proibido, já proibido. Se o próprio diabo se manifesta, vai lhe questionar. Quem lhe concedeu isso, lhe oferece, vai matar ele, vai matar o chefe dele, e aquilo vai despoletar as situações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o vivo e eterno Deus. São esses demônios, ou então esses espíritos, nesse caso, esses diabos, que são os anjos caídos, exceptuando esse Satanás, que por um pouco de tempo Deus permite que ele circule pela terra. Ele passa, mas tem limitações. Ele sabe que não pode circular, manifestar o seu poder para destruir, dissipar a terra. Não pode fazer isso. De vez em quando, por causa do pecado, aquilo como eu já disse, então ele faz, perturba, até os próprios anjos caídos permitem, ou então fazem, roubam, matam, destroem, entendeu? Usando os próprios feiticeiros, como eu já disse, satanistas, que são seres humanos. Glória destas alturas. Os espíritos imundos, esses sim circulam, deambulam pela terra. Glória destas alturas. Mas vai chegar aquele dia que esses anjos caídos,
que hoje não lhes é permitido virem circular diretamente aqui na Terra, virem deambular, fazerem da Terra o seu lugar de se movimentar, lhes será permitido. Agora imagine lá, meu amado irmão, se hoje mesmo não estando diretamente aqui na Terra, estão lá nas regiões celestiais, no segundo céu, digamos, porque o terceiro céu onde está Deus, eles estão abaixo disso, estão nas regiões celestiais, um lugar sombrio, um lugar negro, um lugar onde os anjos, os eleitos ao passarem, passam, mas eles sentem aquele assombro, aquele calafrio por causa de ser um lugar que as trevas cobriram, um lugar completamente horrível porque foi coberto por essas entidades do mal. E naquele lugar onde o anjo que desceu para vir dar resposta a Daniel foi parado, foi impedido de passar pelo príncipe lá da Pérsia, que se opôs a ele durante 21 dias, 3 semanas, e começou a batalhar contra eles. Entendeu? O anjo de Deus eleito. Até que Deus teve que enviar Miguel, o arcanjo Miguel, para que descesse e ajudasse aquele anjo. Glória a Deus. É claro que a descida do arcanjo Miguel acabou originando a destruição daquele império. Claro, porque Miguel, quando desceu, não abriu só a ala para que aquele anjo passasse, mas o anjo também falou a Daniel que, glória a Deus nas alturas, que ele voltaria a pelejar contra quem? Contra aqueles poderes das trevas. E ele disse que ele tinha a ajuda de Miguel, glória a Deus nas alturas, e que, na verdade, contra aqueles, ninguém poderia ajudá-lo senão Miguel, o príncipe de Israel, glória a Deus nas alturas. E aquela peleja, aquela descida do arcanjo Miguel, no mundo espírito, trouxe o derrube, a ruína daquele império. Porque daí em diante aquele império nunca foi mais o mesmo. Glória a Deus. E que culminou, glória a Deus nas alturas, com a saída dos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, claro, cumprimento da profecia, 70 anos depois, mas o império deixou de ser aquele império que era. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus. Louvado seja aquele que reina para todos. Agora imagine, meu amado irmão, que mesmo ele estando lá, nas regiões celestiais, distante da terra, eles têm afligido, têm perturbado a terra. E quando eles forem jogados de lá para cá, quando se diz que vão ser jogados, é porque eles vão parar aqui na terra contra a vontade deles. Não será da vontade deles. Então entendemos que eles, ao serem jogados para cá, vão cair chateados e indignados. E por causa disso, eles vão procurar se vingar dos humanos. Porque eles vão ser expulsos de lá onde eles estão, de lá onde eles se instalaram. Que durante esse período de tempo, digamos, Deus permitiu que continuassem lá. Até chegar aquele dia, como João viu e escreveu no seu livro de revelação, no seu rolo, glória a Deus, nós chamamos de Apocalipse ou Revelação, que Satanás e os seus anjos, e ele até fala dragão, como ele viu, não é? E os seus anjos batalhavam contra Miguel, e Miguel também com seus anjos, com o exército dos anjos celestiais, batalhavam contra o dragão. Não foi uma peleja épica. Na verdade, ainda não aconteceu, como muitos pensam. Vai acontecer. Só que muitos mestres que não entendem nada pensam que aquilo
se deu a quando da expulsão de Satanás do céu, não sei o que, quando ele se rebelou, não tem nada a ver. O Apocalipse não tratava de coisas do passado. Quando João viu aquilo e relatou, não se tratava de coisas do passado, tratava-se de coisas do presente e do futuro. E o presente tratava-se das 7 igrejas da Ásia, não, digamos da Ásia, daquele território que hoje faz parte da Turquia. Glória a Deus. Onde estavam as 7 igrejas. Aí estava tratando-se do presente e também com relação para o futuro, porque Deus viu mostrando que, como a igreja de Filadélfia, passaria uma tribulação, uma aflição, mas se permanecessem firmes, fiéis, receberiam a coroa da vida, seriam aprovados. Glória a Deus nessas alturas. Então estava a falar uma tribulação que não tinha começado, mas que passaria. Estava falando de um futuro. Glória a Deus. Mas de modo geral, as 7 cartas se referia às igrejas que já existiam nos dias do próprio apóstolo João. Glória a Deus. E não fazia menção de atos ou coisas do passado, não. Mas sim coisas do futuro. Glória a Deus. Como a batalha de glória a Deus. Que João descreve no capítulo, por exemplo, 12. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Como o surgimento da besta. Besta não é coisa do passado. Aleluia. Não tem nada a ver. É uma batalha que vai acontecer. Ainda não aconteceu, vai acontecer. Aquela batalha que vai fazer, glória a Deus, que vai dar lugar depois à grande tribulação. Por quê? Porque aqueles poderes das trevas, que são os anjos caídos, vão ser todos expulsos daquele lugar, da região celestial, para a terra. E depois daí, o que vai acontecer? Eles, ao serem jogados para a terra, então vão, com fúria e ódio, procurar se vingar dos humanos. Por sabendo o que é? Que, glória a Deus, a expulsão deles de lá, das regiões celestiais para a terra, significava já o fim praticamente deles, restando-lhes apenas muito pouco tempo aqui na terra. Será 3 anos e meio que vai lhes restar, entendeu? E para um ser angelical, um ser espiritual, 3 anos e meio, meu amado, é como se fosse 3 dias e meio ou 3 semanas ou coisa semelhante, entendeu? Ou minutos. É só ver 3 semanas que o anjo ficou a pelejar contra aqueles poderes das trevas. 3 semanas aqui na terra, mas lá não parece que foram 3 semanas. Entendeu? Foram se calhar 3 minutos ou então 3 horas, meio, ou menos, sei lá, porque a contagem no mundo do espírito é completamente diferente. Porque no mundo do espírito não existe tempo, existe a eternidade. Logo, a contagem é completamente diferente. Por isso a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos na terra. E 1000 anos para Deus é como um dia. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Então eles saberão que terão aqui na terra, os humanos, 3 anos e meio para a implementação do milênio. E não será implementado o milênio, glória a Deus, com a presença dos demônios, dos diabos na terra. Não. Terão que ser varridos todos. E eles sabem disso. E até porque a expulsão deles de lá onde eles querem, até então dominaram, se instalaram, levantaram os seus tronos em todas as nações, cada um dominando sobre uma nação. Já será uma grande derrota. Então eles, furiosos, vão perturbar a terra. E a escuridão vai se fazer sentir no planeta Terra. E agora,
Reflita comigo. Como será difícil aquele período. Até que uma voz se ouviu do céu quando eles foram precipitados para a terra. Uma voz de grande lamentação. Gritou: ai da terra, porque desceu sobre ela Satanás. Ai da terra e dos que nela habitam, dos seus moradores. Porque desceu sobre ela Satanás e tem grande fúria, sabendo que tem pouco tempo. Não foi aquele descer como esse que ele tem feito, que ele sobe, desce. Não, não é isso. Foi, como eu já disse, na condição, como João viu, foi que precipitado, que foi jogado para baixo. Porque foi expulso do seu lugar onde ele sempre se sentiu confortado e a partir de lá dominando sobre o mundo. Foi despojado. Entendeu? Glória das alturas. Por isso será um período muito difícil. A razão pela qual o Senhor Jesus Cristo disse que aqueles dias serão difíceis. Nunca houve e nunca haverá dias semelhantes àqueles. Desde que se criou o mundo, desde que Deus criou a terra. Entenda isso. Dias difíceis serão. Que se Deus não tivesse abreviado, nenhuma carta se salvaria. Quer dizer, nem mesmo os salvos se salvariam. Quer dizer, até os salvos perderiam a salvação. Porque será mesmo fogo para quê? Para sugar. Será fogo para espremer até os salvos, os justos, quer dizer, de modo geral, os moradores da terra. Mas aqueles que já são ímpios, perdidos e pecadores vão não só aceitar a marca da besta, mas também vão ser afligidos, vão ser perturbados, enfim. Mas os salvos, estando salvos, glória a Deus, vão ser o alvo número 1 de Satanás, dos demônios. Nesse caso, usando o anticristo, porque Satanás vai se incorporar no anticristo. Por isso, o anticristo terá que ter o seu corpo preparado para isso. Como é que isso vai acontecer? Vai morrer ou vai ser morto e depois vai ressuscitar no terceiro dia, depois de um certo período de tempo. Percebeu? Morre, depois de um certo período de tempo ressuscita. E o mundo verá isso, por isso o mundo vai se alvoroçar, o mundo vai dizer: uau, esse sim é o nosso rei, é o nosso Deus. Quem é como ele? E quem vai combater contra ela? Entendeu? E sendo ele também um não ser humano e com corpo de um morto ressuscitado, então estará em condição de perceber o que é o chefe deles, dentro dele. Por isso, a partir daí vai mudar tudo, vai começar a rugir, vai começar a bradar, como um leão, mas leão do inferno. Vai mostrar as garras e vai começar a perturbar, a destruir, vai começar a matar, vai começar a roubar. Entendeu? Para não falar a própria aflição que as duas oliveiras, duas testemunhas vão trazer. E a aflição, em verdade, vai começar muito antes desse período da grande tribulação. As duas oliveiras vão começar a fustigar a terra com pragas. Por isso também serão odiados, mas apavorados. Até o próprio anticristo e os falsos profetas estarão longe, com terror, com tremor das duas oliveiras.
Não vão se aproximar deles. Só já quando ele perceber que estará no fim do ministério deles, aí sim, vai prendê-los e vai matá-los. Aliás, ele vai perceber disso, saberá disso, sendo ele espiritual. Glória a Deus. A escuridão será uma escuridão densa. Não será uma escuridão física, mas espiritual. Que vai ter impacto físico, que as pessoas vão sentir que a Terra não é mais o mesmo lugar. Entendeu? Mas vão ter um primeiro espaço um tempo de alívio, onde vão dizer, uau, finalmente temos paz, temos sossego. O nosso rei trouxe-nos paz e sossego, descanso. Porque primeiro vai acontecer uma tribulação, uma aflição, um período que vai afligir o mundo, vai perturbar o mundo, e depois ele vai ser aclamado como o rei, o anticristo, e assim vai apaziguar, vai acabar com esse período grande de turbulência, e vai trazer um sossego que vai durar 3 anos e meio. E como disse Paulo, quando disserem paz e segurança, ali você ouve falar globalização, vai acontecer nesse período. Que o mundo será como se fosse uma única aldeia. E todo mundo descansado. E vai começar depois a estabelecer, olha, assim, para melhor organizar. Então as pessoas têm que saber que é assim, já não vai precisar mais porque é bilhete de identidade ou então cartão, porque o mundo é só único, então todos querem uma única moeda, o único que é assim, olha, o mundo vai ser dividido em regiões. E vão começar a receber a marca. Mas os crentes vão entender que aquilo é algo diabólico. Primeiro vai ser num período, parece que é livre. Recebe e pronto. Se você não receber, só não tem direitos. Não vai preso, não vai ser, mas não tem direito nem para comprar, nem para entrar, nem para sair com a e pronto. Então você que se aguenta lá. Mas quando entrar por 3 anos e meio, já não vai ser, se quiser receber ou não, aí já vai ser por coação. As pessoas vão ser coagidas. Quem não receber vai ser preso, interrogado, por que não recebeu? Você é daqueles que é dos inimigos do rei, do príncipe. É nisso que muitos também vão rejeitar a Cristo Jesus. Só que não vai ser uma rejeição qualquer, vai ser de blasfemar contra o Espírito Santo. Entendeu? Vão ser prisionados e muitos vão ceder. Vão receber a marca. E a quem receber aquela marca blasfemou contra o Espírito Santo. E a blasfemar já não tem perdão, logo está perdido para sempre. Então, mas isso vai acontecer, muitos rejeitarem, blasfemarem ou aceitarem receber a marca, porque vão ficar com medo de morrer. Por quê? Porque estarão vazios. Ou então, pessoas nascidas de novo, mas que, porque não se enxergam, não buscaram, não se providenciaram de que botija de reserva, são por causa de terem tido só uma única botija, que ele vai ficar vazia por causa do fogo, porque você sabe quando o fogo começa a queimar, aquela temperatura começa a fazer desgasta a água que estiver no recipiente, a menos que haja reserva para continuar a abastecer. Desgasta o óleo estiver lá, vai aquecer, depois começa a reduzir, depois, se não tiver uma reserva para continuar a abastecer, vai desgastar. É o que vai acontecer. Muitos, antes de chegar mesmo àquele período, já naquele período, desse período, vai acontecer a tribulação que vai abater sobre o planeta Terra. Das nações se atacarem, ataque daqui, guerra daqui, não sei o que, enfim, isso tudo. De uma guerra que vai atingir o planeta Terra, que vai afligir
vai trazer grande crise, mortes. A própria guerra a gente vai matar muita gente, vai dissipar muita gente. Depois vai vir a crise, vai trazer uma grande fome. E com muita fome as pessoas vão perecer, vão morrer. Só Deus. Então muitos vão entrar já no período da grande tribulação, já desfalecidos. Para não falar que eles vão se deixar corromper nesse período de 3 anos e meio, que haverá essa paz e sossegar, mas por causa da pressão, saíram já num período difícil e de repente entram num período que está surgindo um favor oferecido por alguém que aparece como o Salvador do mundo, mas para você ter esse favor você precisa assinar, precisa aceitar, receber a marca. Muitos não vão suportar, já estou a perecer, já perdi não sei o que, os meus entes queridos, por causa da fome, por causa disso daqui, da guerra, agora ficar mais assim, situação difícil, então não terão forças suficientes para resistir, vão ceder. E eu já disse, é só receber a marca, aquele tem o Espírito Santo abandona ele. Entendeu? Glória a Deus. Mas aqueles que tiverem fortes e que também, glória a Deus, como na parábola das 10 virgens, e que tiverem botijas de reserva, significa, glória a Deus, que buscaram o suficiente, se fortaleceram no Senhor antes daquele dia chegar, então esses terão maior probabilidade de resistir. Vão sentir o aperto, vão sentir. O fogo vai perturbá-los, Vão sentir, muitos vão sentir tendência a desfalecer, mas por causa de ter esse, aleluia, glória a Deus, provido muito antes daquilo que é o espiritual, então o próprio Deus também vai ajudá-los, vai socorrê-los com pequeno socorro, mas vão ser socorridos. Muitos vão ser mortos, não vão negar o Senhor, e outros, glória a Deus, não serão mortos, vão resistir e vão participar do arrebatamento. Entendeu? Glória a Deus nestas alturas. Não se prepara para o dia mau no dia mau. Muito antes, sim. Glória a Deus. Como disse Paulo na sua epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Que deve se preparar para o dia mau muito antes que o mesmo surja. Deve se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para estar firmes. Glória a Deus. Contra todas as ciladas do diabo, para que depois de haver feito a vontade do Senhor vivo Deus, aleluia, estar firme contra o mal, não desfalecer, não desistir. Amém? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus. Então vemos, glória a Deus, aqui no capítulo, glória a Deus, 21, versículo 20 de Lucas, Jesus dizendo: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Glória a Deus. Muitos pensaram que aquilo que aconteceu, glória a Deus, depois de um certo período de tempo, no primeiro século, e quando o Senhor Jesus Cristo se ausentou, e a invasão que houve pelo Império Romano, estou a dizer aquela invasão que destruiu Jerusalém, o
templo e tudo. E, glória a Deus, e fez com que o Império Romano levasse o povo, não só os judeus, os israelitas de modo geral, acabando com a nação, com o Estado, com o país em si. Cumprimos aquilo que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, que não será derribada do templo. Então muitos pensaram que o que é isso que Jesus disse, essa parte tem a ver com aquilo. Exército cercando Jerusalém. Não, é outra coisa. Na verdade, houve o exército dos romanos que invadiram, mas o que houve, que originou a destruição completa de Jerusalém e a deportação do povo, é que houve grupos que tinham se insurgido, que tinham se levantado e que lutaram para tentar expulsar os romanos, não só da Judeia, de Jerusalém, mas também de toda a nação. E houve muitos romanos mortos. E aquilo chegou até o imperador, lá na Roma. E por causa disso ele ordenou que fossem todos dissipados, mortos. O que restasse, obviamente, fossem, quer dizer, a nação fosse extinta, deixasse de existir, acabasse com tudo. E aquilo aconteceu. Glória a Deus. Eis que o exército romano entrou e houve peleja. Aqueles homens estavam lá a lutar. E já tinham mandado muitos romanos, foram todos massacrados, mortos, sem dó. E o povo que restou é aquele que foi deportado e foi levado. Entendeu? Mas o que nós entendemos, e isso que o Senhor Jesus Cristo estava a falar, glória a Deus. Em certa parte, percebe-se que a nação, que Jerusalém, ficou desolada, desabitada. Sim, porque os moradores dela foram levados. Muito mais do que aquilo que aconteceu nos dias do Império e do governo de Nabucodonosor, do Império Babilônico, que até deixou alguns moradores, os mais pobres, enfim, para que continuassem a trabalhar a terra, os campos, as fazendas. Mas já nos dias do Império Romano foi bem diferente. Jerusalém ficou desolada porque os seus moradores todos foram levados à cidade destruída. Só que o que vai acontecer no final dos tempos vai ser algo muito, mas muito difícil. Na verdade, Jerusalém não será destruída, mas a pretensão desse exército que vai cercar, ou dos exércitos, porque será mais de um exército. Se naqueles dias foi o exército do Império Romano que cercou Jerusalém, no final dos dias não será só um único exército. Será muitos exércitos ao serviço do anticristo que vai cercar Jerusalém para destruir Jerusalém. Entendeu? Mas Jesus está dizendo que se vir Jerusalém cercada de exércitos, então saber que é chegada a sua desolação. E nesse período, como viu Zacarias, eles clamaram, vão clamar a Deus, vão clamar por socorro, porque obviamente vão se lembrar o que aconteceu no passado, que Jerusalém foi invadida, cercada e invadida pelos romanos e destruída. E eles vão dizer, então estamos perdidos novamente. Vamos ser novamente destruídos. Não só destruídos, a nação vai deixar de existir novamente, mas não pode. E assim vão clamar, vão gritar. Porque terão acreditado que o anticristo é o Messias, mas depois vão descobrir que foram enganados. E assim o mesmo Messias, que eles acharam que é o Messias, que é o falso Messias, que é o anticristo,
Por isso o nome é Anticristo, opositor de Cristo, aquele que se opõe a Cristo, que é possível fingirá ser o Cristo, e os judeus vão segui-lo, vão acreditar nele, mas depois vão se rebelar quando descobrirem que não é ele o Cristo, o verdadeiro, o falso. E ele vai querer se vingar deles. Eles vão ordenar: destruam Jerusalém. E ele vai dizer: cerquem todos, esperando o dia e a hora que ele vai ordenar para destruir Jerusalém. Para fulminar tudo, acabar com tudo. Extinguir Jerusalém do mapa. Aleluia. Eles vão chorar, vão gritar. E assim do alto virá o socorro da parte do Senhor. Mas muito antes disso, eles vão dar ouvidos à voz das duas oliveiras. Vão. Por isso, haverá pessoas que vão crer, como os 144 mil que vão crer, que vão ser blindados. E também vão trabalhar juntamente com as duas oliveiras, pregando também a palavra à nação. Para quê? Para que se arrependam. Aqueles 144 Deus vai blindar eles que não vão morrer. Poderão ser perseguidos, mas não serão mortos. E assim a nação vai se prostrar, vai prantear, vai chorar, vai clamar. E Deus vai ouvir do céu o clamor deles. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Maravilha. Mas em certa parte, como eu já disse, aconteceu, glória a Deus, o que Jesus disse, que Jerusalém foi destruída, foi desolada, foi perturbada pelo Império Romano. Glória a Deus. Mas o seu final está para acontecer. Glória a Jesus Cristo. Não para a destruição, como aconteceu nos dias do Império Romano, como eu já disse. Mas, glória a Deus, que vai fazer eles, ou quebrar o orgulho deles, a soberba deles, o jugo deles, o fardo deles. E aquilo que eles faz, não acreditarem no Messias, rejeitarem o Messias. Está a chegar ao fim. Glória a Deus. No último versículo desse trecho, vamos entender isso. Ou você vai entender isso. Glória a Jesus Cristo. No versículo 21 ele diz: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, onde se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que estiverem naquele dia a criar, porque haverá grande aperto na terra e sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Glória a Deus nas alturas. Primeiro vamos entender o versículo 21. Os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, que é nela. Glória a Deus. Como eu disse, nos dias que o Império Romano invadiu, enviando pelo imperador, na ordenança dele, para destruir Jerusalém por causa da insurreição que houve e causou morte de muitos romanos. Em certa parte dessa palavra fez também sentido, porque a Bíblia é assim. Há palavras que têm duplo cumprimento. Cumpre-se hoje e vai se voltar a se cumprir, glória a Deus, anos depois, século, enfim, glória a Deus nas alturas. Mas há palavras que têm um único sentido, o sentido do seu cumprimento, glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus. Então vemos que essa certa parte aconteceu, glória a Deus, com a destruição de Jerusalém. Quando os romanos invadiram, começaram a saquear, começaram a matar. Então Jesus já tinha dito: quem estiver no campo não vale a pena entrar na cidade, porque vai ser morto. Quem estiver, glória a Deus, no telhado
Não vale a pena mais descer, entrar dentro para ficar e arrumar as coisas como o Ló lá na Sodoma que eu estava a fazer, quase que foi morto os anjos, tiveram tirado às pressas, pela misericórdia do vivo Deus, para que não perecesse com os moradores lá da cidade de Sodoma. Estava muito pesado com a sua mulher, pensando nas coisas da terra, principalmente a mulher. Não queria deixar aqueles bens, aquelas coisas que ele tinha conquistado e abriu a cidade assim, felizmente. Por isso também pereceu. Mesmo saindo, voltou a olhar para trás, para os anjos tinham dito porque não olhasse para trás. O coração dela estava nas coisas daquela cidade e na própria cidade, infelizmente. Cidade da destruição, não é? Quem estiver no meio da cidade, que fuja, não vale a pena voltar mais procurar entrar dentro de casa. Fuja! Porque serão dias difíceis. Aqueles dias que vai durar, que durou a peleja contra a destruição de Jerusalém e fez seus moradores serem levados para, glória a Deus, para o ocidente. Foram dias difíceis. Glória a Deus nas alturas. Mas assim também acontecerá no final dos tempos, que Jerusalém será cercada para ser destruída. E quando é sentir a aflição, a perturbação, como eu já disse, e o que é o saque, glória a Deus, eles vão gritar, vão clamar, vão chorar. E vão. Mas uma coisa que você precisa perceber, que antes mesmo que chegue aquele dia que o anticristo vai ordenar para destruir, Jerusalém já começará a ser perturbada. Essas ameaças que estão a existir, nação que bombardeia Israel, isso é só principiar. Vai intensificar, vai chegar um período que eles vão se encontrar um grande aperto, aflição. Está percebendo? Que depois vai fazer o anticristo mandar cercar com seus exércitos a cidade toda para destruir. Por isso eu disse, eles vão se lembrar do que aconteceu no passado, vão dizer, estamos perdidos novamente. Vão gritar, onde está o nosso Deus, nosso pai Abraão, Isaac, segunda vez aquele que é o primeiro-ministro israelita, por causa do Hamas que atacou e trouxe aquele desastre. Até ele que é maçom, que não busca o vivo verdadeiro Deus, naquele dia que já se lembrar, tá? Já de fazer discurso de Deus, nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Hoje já Deus, nosso pai Abraão, Isaac e Jacó, que fez aliança, não sei o que. Então que vai com os nossos militares, que eles nos ajudam, quem acompanhou isso sabe disso. Eu vi isso. Esse indivíduo hoje já vai se lembrar dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Antigamente nem queria saber disso. Entendeu? E vai chegar um período que serão completamente apertados. Vão sentir o aperto, a perturbação. E não terão outra escolha senão se render, senão, glória a Deus, crer nas palavras das duas oliveiras. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor vivo Deus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. E eles serão afligidos, serão perturbados, entendeu? Até que chega que o limite, o fim do tempo, o tempo dos gentios. Dá para perceber? O tempo dos gentios começou, glória a Deus. Aleluia. Não só desde o momento, glória a Deus, que a nação israelita, glória a Deus, rejeitou o Evangelho, o reino de Deus, a igreja de Cristo Jesus. E assim o reino foi transferido para outra nação, como disse Jesus, o Cristo, o Senhor. Que o reino lhes seria tirado e seria dado a uma outra nação que daria os seus frutos. Essa nação é a igreja.
constituída pelos gentios. Rejeitaram e até chegou um período que Pedro até abandonou Jerusalém. Foi viver na Roma. Pedro não morreu em Jerusalém. E culminou com a destruição da própria Jerusalém, como eu já disse. Depois daí o que seguiu foi só Jaque. A igreja por completa saiu para ali de Israel, de Jerusalém, e passou para os gentios, entendeu? A dispensação dos gentios começou e continua até hoje. Glória a Deus. A dispensação dos gentios, que é a dispensação da igreja. Glória a Deus nessas alturas. Começou com a própria construção da igreja assim, em Israel, que foi rejeitada pelos judeus e israelitas, e que continuou e continua até hoje. E enquanto esse período durar, até que vai entrar no final, glória a Deus, dela, como eu já disse, Jerusalém vai continuar a ser odiado, detestado, e no final, como eu já disse, vai ser ainda mais afligida, vai ser perturbada, não vai ser destruída, deixar de existir como nação, como aconteceu antes, mas vai ser perturbada, vai ser afligida. Já tem sido agora, mas no final da dispersão dos gentios vai ser pior. Entendeu? Quando será o final da dispersão dos gentios? Quando o Espírito Santo de Deus se retirar, digamos, de forma, glória a Deus, literal do que é do planeta Terra. Nesse caso, como está, vai se cumprir aquilo que Paulo disse, há um que resiste até que esse seja retirado. Então se revelará o filho da perdição, o anticristo. Entendeu? Quando isso acontecer, então terminou o fim o tempo dos gentios, a dispensação dos gentios. E assim, glória a Deus, as duas oliveiras também vão cessar a pregação para, glória a Deus, principalmente falando da primeira oliveira, glória a Deus, que vai lidar, glória a Deus, e que, como já tem acontecido, diretamente com os gentios. Depois vai se virar exclusivamente para os judeus. E aí também vai entrar em ação a segunda oliveira, que será, glória a Deus, para os judeus. Entendeu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno Deus. Mas em circunstâncias como aquelas que eu já disse, que por causa dos apertos, das aflições que vieram das nações, e a guerra em si que vai bater, que é a crise, ou a tribulação que vai bater sobre o mundo, e depois vai dar lugar à falsa paz, os judeus também vão acreditar, porque aquele indivíduo vai fazer aliança com eles, vai ajudá-los, e eles vão acreditar. Mas depois, quando descobrirem que não é ele, vão se rebelar, e ele também vai uma espécie de vingança, vai dizer, vou destruir vocês, vou acabar com vocês. Como eu já disse, vai voltar vai ordenar que segue quem quer. Eu livrei eles da aflição deles e agora estão aí que se revoltar quando também estão dizendo que não são coisas do gênero. Agora vão se destruir todos. Não vai restar nada. Vai ser extinto do que é do mapa. O país todo, a nação toda. Glória destas alturas. Vão chorar, vão lamentar, vão prantear, mas vão ser socorridos, vão ser ajudados. Glória destas alturas. E veja no versículo, glória destas alturas, 22, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, entendeu? Serão dias de vingança. Esse já que vai ser o período que o anticristo vai se revelar e vai começar agora a perturbar a terra, 3 anos e meio. Não só, porque glória a Deus, não será simplesmente para Jerusalém ou Israel, mas para toda a terra. Por isso está dizendo dias de vingança. Mas como sabes que o olho sempre
é bem maior contra Israel, quando esse todo surge. Entendeu? A glória destas alturas. Louvado seja o nome do Senhor da vida. Aleluia. Pois o Salvador, o Redentor, aleluia, quando se manifestou para fazer a obra da redenção, se manifestou em Israel. Glória destas alturas. Aleluia. E não só. Glória destas alturas. E não só por isso. Aleluia. Versículo 23. Ele diz que as grávidas que tiverem a amamantar ou a criar, então será muito difícil. Já naqueles dias do Império Romano, quando foi destruída Jerusalém, foi difícil. E você sabe muito bem, de modo geral, que quando há guerra, pelo menos aqueles que presenciaram a guerra, que sentiram um pouco, sabem que quando há guerra, as dificuldades tornam-se bem maiores. E porque há aquela movimentação, você não para num único lugar, tem que fugir. Agora imagine alguém que está grávida, fugir. Ter que dormir em lugares impróprios. Porque tem que fugir, tem que salvar a sua vida e dos seus. E imagine aquele que estiver a amamentar, deu à luz, logo deu à luz hoje, aquele também está a arrebentar. Deu à luz há uma semana, 2 semanas, com o bebê, como se diz, fresco, tem que fugir de cima para baixo. Como vai ficar? Como vai ser? Vai ser muito difícil. E a grávida, por exemplo, que já está prestes a dar à luz, e aquele arrebenta e tem que começar a fugir. E não há transportes, tem que fugir a correr. Entendeu? Por isso Jesus disse, ai das grávidas e das que criarem ou que estiverem a amamentar, será muito difícil. Por isso muitas delas não vão conseguir, vão perecer. Umas vão morrer, fugir a correr. Não vai dar certo. Umas, naquele ato de fugir, de girar de um lado para o outro, as dores de parto vai lhes surgir. E por não ter assistência necessária, muitas vão perecer, infelizmente. E aqueles que estiverem a amamentar, aqueles que estiverem, enfim, serão dias muito difíceis. Dias muito difíceis. Glória a Deus nas alturas. Eu faço em nome do Senhor das vidas. E assim o Senhor continua falando no versículo 24. E muitos desses que cairão a fio da espada. E para todas as nações serão levados cativos. Glória a Deus. Eu disse que de modo específico isso aconteceu nos dias do Império Romano, foram afligidos, perturbados e levados cativos, quer dizer, a nação deixou de existir. Mas só que no final dos tempos, aqui não será só para glória a Deus, ou falando de Israel, mas de modo geral, os crentes muitos serão presos, aqueles que recusaram, outros terão que fugir sobre as nações, ou então sobre os mares, matas, porque não terão direito de comprar, nem para ter direito a transportes. Como você vai ter direito a transporte se você não tem a marca? Tem que ter a marca. Se só nesse período que houve o coronavírus, implementaram medidas que quem não tem cartão ou de vacina, e para ter cartão tem que ter apanhar a vacina, as doses, para comprar, entrar e sair. Foi só um teste daquilo que virá, que acontecerá amanhã. Como eu disse, ele também vai fazer isso ante Cristo. Vai dizer, olha, todos que querem ter direitos, assim, vão ter a marca, quem tiver a marca vai ter direito, vai ter privilégio, vai ter não sei o que, entrar, sair, viajar, deu tudo, não sei o que. Vai ter o que? Tem privilégio disso e aquilo. E as pessoas vão abraçar, vão aceitar. Mas quem não fizer isso, direitos recusados. Sem ameaça de ser preso. É só quando você se dirigir a uma instituição pública ou coisa semelhante. Infelizmente o senhor não pode entrar, porque a partir já da porta está tudo barrado. Vai entrar, como é que vai entrar? Não tem sinal, então não tem como. Vai para tentar para o supermercado, também é a mesma coisa. Quando tentar ir para viajar, não tem a marca, não tem como viajar, não tem como apanhar o carro ou coisa semelhante. Eu não vou pegar o meu carro pessoal. Quando pegar, vai chegar no controle, não vai poder passar, porque não tem a marca. Entendeu? A princípio não vão ser presos, como eu disse, nesse espaço de 3 anos e meio.
Mas quando entrar já no período que Satanás estará já no corpo dele, já estará chateado, nervoso. Quem não tem a marca não só não tem direito a comprar, nem a viajar, nem a sair, nem a entrar. Previsão com ele. Por que não recebeu? Vão receber a bem ou mal. Quem não aceitar, não supervisão com ele, vai ser coagido a aceitar. Se ele continuar a insistir, não resistir, morte com ele. E não é morte de bem bom. Não. Não, vão te dar um tiro, vão te envenenar, quando assustar já está morto. Não. Morte difícil. E na presença dos demais, aqueles também que estão a rejeitar para ver como o outro está a ser massacrado, como o outro está a ser morto. A morte é difícil. A morte já em si é difícil, mas uma morte difícil, alguém está a ser cegado. Estão a cortejar os pés, das pernas, aí ele grita, eles até a cabeça estão a cegar, feito em pedaço. Você está a ver, e agora, você aceita ou não aceita? Por isso eu disse, muitos vão negar o Senhor, vão aceitar, receber a marca, porque não terão fortalezas necessárias, suficientes para suportar. Infelizmente, para não falar que eles estarão vazios. Mas haverá, uns vão rejeitar, vão fugir pelas matas, vão se alimentar de frutos silvestres, mas também a serem caçados. Por isso, Jesus disse, muitos vão se trair. Aqueles que vão aceitar a marca, que vão em troca de benefício, coisa semelhante por a morte deles, claro, vão trair os olhos na rua X, no bairro X, já lá indivíduo na casa X, estão lá escondidos, olham na floresta X, de Mayombe, floresta não sei de que da Amazonas, na região X, provavelmente, há lá um certo grupo que está lá escondido, andam a adorar, andam não sei o que, estão lá. Eu estava lá no meio deles, mas eu abandonei eles, porque eu vi, felizmente. Entendeu? E como o Espírito Santo já não estará na Terra, não haverá mais aquela possibilidade das pessoas nascerem de novo. Quer dizer, quem já nasceu de novo nasceu. Quem não nasceu de novo, então o problema será dele. Quem quiser resistir, ele terá que resistir, dando a sua própria vida, ser decapitado. Ou terá que continuar a fugir para resistir. Entendeu? Como Deus é mesmo bom para com a humanidade, e nem todos vão receber a marca, porque até Deus vai enviar o anjo no céu, para além das duas oliveiras que estarão a pregar, o anjo no céu com o evangelho vivo a pregar o evangelho. Os anjos não pregam o evangelho. Essa missão foi dada aos homens, aos humanos, mas naquela altura eles vão pregar, ou o anjo vai passar no céu a pregar. Não aceite a marca, né? Quem quer aceitar a marca está perdido por sempre, e muitos vão mesmo resistir. E Deus, como é bom, como eu já disse, Deus depois vai tirar a morte. As pessoas vão ser maltratadas, vão ser cortejadas, mas não vão morrer. Mas só para aqueles que não tiverem, que é nascido de novo, que não estiverem salvos. Entendeu? É a misericórdia de Deus também. Porque imagine se todos estivessem a ser mortos. Morre. Então como é que seria? Calamidade autêntica. Então seria uma autêntica, algo completamente catastrófico. Então o que vai acontecer é que Deus vai tirar a morte. A morte não vai ter poder para tragar as pessoas. Só aqueles que são os crentes justos, salvos. Eles salvos sim. Aqueles salvos que forem entregues para serem mortos, como que Daniel viu, e o anjo mostrou-lhe nesse caso, e João também, glória a Deus. Esses sim vão ser decapitados, morrem, para depois ressuscitarem na ressurreição, glória a Deus, dos justos, para o arrebatamento. Mas muitos justos também vão permanecer vivos, a serem perseguidos, a fugirem, depois quando assustar, ressurreição dos mortos, consequentemente o arrebatamento. Glória a Deus nas outras, já no final dos 3 anos e meio. Amém? Aleluia. Quando as 2 oliveiras forem mortas e ressuscitarem, então haverá também a ressurreição dos mortos. E eles vão subir e também, glória a Deus, aleluia, os mortos ressuscitarão e haverá o arrebatamento. E os que estiverem vivos, salvos, nascidos de novo, vão também subir e serem transformados e se encontrarem com o Senhor nos ares. Aleluia. Mas os ímpios e pecadores assim, Deus, quando chegar aquele período próprio, vai tirar o poder da morte, tragar as pessoas. Sim.
Então as pessoas vão ser maltratadas, pisoteadas, os demônios vão pisar a terra, os anjos caídos furiosos vão afligir, vão perturbar o planeta. É incrível. Os aviões a voar, eles vão jogar no chão. Percebeu? Os carros, os acidentes, corpo de pessoas jogadas no chão a gritar, mas não está morrendo. Cabeça cortada, mas está vivo. Vivo, mas a sofrendo, a gritar, a gemer, pernas quebradas, membros quebrados, a sangrar, tripas fora, mas está vivo, a gritar, ai, ai, ai. Entendeu? Não haverá lugares, hospitais suficientes para acolher as pessoas. Será sangria. Entendeu? E que vai culminar com a destruição dos exércitos do anticristo que vão sacar Jerusalém. Quem vai destruir já é o próprio Deus. Por aí vai descer o Rei da Glória, Jesus de Nazaré, e vai dissipar todos eles. Glória a Deus. E os judeus, os israelitas, verão ele, é aquilo que a Bíblia diz, e todo olho verá. Verão ele, porque como o relâmpago, quando resplandece uma extremidade a outra extremidade, assim acontece. Quando assustar, quais ele assim, a dar ordem para acionar a ligar as bombas atômicas para destruir Jerusalém, vão ver um sinal no céu. Nas nações que for noite, de repente vai ficar dia. Só que um dia não, um dia normal como esse. Vai ser um clarão que as pessoas nem vão conseguir olhar assim, de olho fixo. Né? Quer dizer, você mesmo olhando para baixo, você vai ver a imagem do Filho de Deus a descer do céu, sobre um cavalo, com milhares dos santos. E se cumprindo aquilo que, glória a Deus, Enoque profetizou, dizendo, é vindo o Senhor com milhares de anjos. E Judas, glória a Deus, descreveu isso. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Judas, como tinham esse conhecimento da traíra, a tradição judaica tinha esse conhecimento, glória a Deus, dessa profecia. Então Judas creu que essa profecia há de se cumprir. E Enoque aleluia, predisse, glória a Deus nas alturas. E ele assim, aleluia, escreveu, que Enoque escreveu e viu que vindo o Senhor com milhares de seus santos para julgar os ímpios e pecadores que prevaricaram contra ele. Judas não conheceu Enoque, nem os seus pais, nem os pais de seus pais, nem conheceu nada. Se nem Abraão conheceu Enoque, quanto mais Judas. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno Deus. Aleluia. Oh, poderoso Deus, maravilhoso Deus. E assim eles vão ver aqueles que eles transpassaram, que eles mataram. E como eu disse, vão prantear, vão chorar e serão socorridos, serão livrados. E assim todos os exércitos do anticristo que vão sacar Jerusalém vão ser mortos, com a espada que vai sair da boca daquele que estará sentado sobre o cavalo branco, que terá, no glória a Deus, estará vestido de vestes salpicadas de sangue. Aleluia. Vestes manchadas de sangue, glória a Deus nas alturas. Não de sangue do pecado, não, mas porque ele foi morto no Calvário, no Gólgota. E aquelas vestes foram recolhidas, os anjos tomaram aquela veste e levaram, glória a Deus, e está lá no céu, guardada para aquele dia. Quando chegar aquele dia, o Senhor vai dizer, chegou a hora. E o cavalo vai sair de lá onde está. E o Senhor vai subir no cavalo, vai pegar suas vestes, aquelas vestes, vai se vestir de vestes, aquelas vestes. E na coxa, glória a Deus, das vestes está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra de Deus peleja com justiça, ou guerreia com justiça. E assim, glória a Deus, o anticristo e o falso profeta vão ser presos e jogados no lago de fogo. Vão inaugurar o lago de fogo. Satanás vai ser preso, vai ser colocado no abismo e vai ser selado, glória a Deus, por cima daquela tampa do abismo, glória a Deus, aleluia. E vai ficar lá durante 1000 anos. E, glória, os demais seres angelicais
vão ser aprisionados também no abismo. Entenderam? Entenderam o que vai acontecer? Oh, aleluia! Glória a Deus nas alturas. Os demais 6 anjos cá estarão aqui na terra. Então, quando Jesus descer, prisão com eles. O próprio Satanás estará no corpo do anticristo, vai sair, vai ser colocado na prisão também, no abismo, cadeia dos anjos. Oh, aleluia. E o falso profeta e o anticristo jogados no lago de fogo, vão inaugurar o lago de fogo, como eu já disse. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você que está a entender, reaja com um amém. Amém. Santo é o Senhor, digno de honra e de glórias. Assim será, meus amados irmãos. Glória a Deus. E depois disso vai se estabelecer o quê? O milênio. Mas antes vai se purificar a terra. Jerusalém será purificada. Porque os corpos de todos aqueles que forem mortos estarão estendidos. E assim, glória a Deus, Deus vai chamar todas as aves. Aves de rapina, aqueles abutres. Glória a Deus. Para a ceia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como assim a ceia? Assim? Para comerem a carne do que dos grandes, pequenos, dos tribunos, ricos e pobres que estarão todos estendidos. Aqueles exércitos que serão mortos. Glória a Deus. Seus corpos estarão estendidos, eles vão se matar. E Zacarias viu que entre eles se matavam, e os seus olhos também apodreciam nas suas órbitas. Já sabe que quando o que faz isso acontecer, que eles vão usar as armas atômicas, por isso os olhos vão apodrecer nas suas órbitas. Entre eles vão se matar. A espada que vai sair da boca daquele que estará sentado sobre o cavalo, uma espada aguda, vai feri-los. E assim, glória a Deus, não só uns começarão a morrer quando assustar caiu entre eles também vão se atacar, entre os exércitos vão ser perturbados e começarão a se atacar. Quando assustar, todos mortos. E as aves vão ser chamadas pelo Senhor para comer aqueles corpos cadavéricos. Aleluia. E os outros que restaram serão sepultados num espaço de 6 meses para a purificação e acabar com o cheiro nauseabundo. Aleluia. E depois daí, glória a Deus nas alturas. O rei, aleluia, vai tomar o seu trono em Jerusalém. Tudo será restaurado. Aleluia. Glória a Deus. E assim começará, aleluia, o tempo de governação do Rei da Glória entre os humanos, que vai durar 1000 anos, o chamado milênio. 1000 anos. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. E quem são, aleluia, os que vão governar com ele? Os salvos justos estarão com o Senhor. Aleluia. Governando com o Senhor. E haverá homens normais habitando. Haverá, como eu já disse, nem todos vão ser mortos. Porque Deus, a sua misericórdia, vai fazer com que, glória, nem todos sejam mortos. Aleluia. Pois haverá moradores normais, seres humanos normais. Amém? Glória a Deus. Mas será um período de muita paz, sem guerra, sem nada. 3 anos, 1000 anos, digamos. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe, meus amados irmãos. Espero que você tenha entendido. Não só foi uma, aleluia, retrospectiva, uma consolidação, mas foi mesmo consolidação da consolidação. Porque até falei coisas que da vez passada não falei. Glória a Deus nas alturas. Quer dizer, aprofundei ainda mais. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. E você perguntou, o que será depois de 1000 anos? O que será depois de 1000 anos? Satanás vai ser solto. E vai novamente agitar as nações, os povos. E vão voltar as baladas, as farras, as maratonas. Vão voltar a acontecer as guerras entre as nações. As gangues vão voltar a se formar. Ou ainda nesse período que ele estará aprisionado, não haverá isso.
não haverá violência em grande escala. O pecado sempre existirá, porque o pecado está no sangue do homem. Enquanto existem homens normais, haverá pecados, mas em pequena escala. Não haverá grande violência ou guerras, como tem acontecido. Isso é resultado dos poderes das trevas das regiões celestiais, anjos caídos, como eu já disse. Aleluia. Que agitam, levantam feiticeiros, levantam os demônios que são fabricados. Naquele período não haverá fabricação de demônios, tudo vai ser extinto. Por isso Satanás, que é o principal promotor disso, estará preso. Aliás, todos os anjos caídos estarão aprisionados. Então quem vai fabricar quem? Está percebendo? Até os feiticeiros, que são os humanos que estarão vivos, estarão inofensivos, inúteis. Seus feitiços não vão funcionar. Está percebendo? Porque para o feitiço funcionar, tem que ter a cobertura das potestades, que são os anjos caídos. E em colaboração com os diabos, com os espíritos de feitiçaria, que são demônios, espíritos malignos, que tem essa característica própria. Vai fazer esse trabalho, essa movimentação diabólica e satânica. Então Satanás vai levantar novamente esse movimento todo diabólico, satânico sobre o planeta Terra. Só que o rei já não estará na Terra, vai voltar para o céu, com o seu trono. Como, meu amado irmão, isso não é coisa até já para perguntar, você já sabe. Para Deus isso é uma coisa muito simples. Vai se retirar, vai voltar, e ele vai novamente juntar, como está escrito, Gog e Magog. Culpado é esse povo. Ele que é o tal rei que governa lá, se retirou, mas vamos fazer uma coisa, vamos destruir a cidade e tudo que nele há, seus moradores, as casas, os palácios, vai ser destruído. E assim pelo menos vamos acabar com tudo. Eles vão cercar. Só que quando menos assustar, fogo vai descer do céu, como desceu o fogo do céu contra Sodoma e Gomorra. Fogo vai descer do céu, vai dissipar todos eles. E vai queimar, destruir todos eles. E o que vai seguir depois? Satanás vai ser preso. Não mais para ser colocado na cadeia. Nesse caso, no abismo. Não. Vai ser jogado lá no lago do fogo. Vai encontrar lá os seus subordinados. O anticristo e o falso profeta. A primeira besta e a segunda besta. Vai encontrar eles lá no lago do fogo. E ele vai ser o terceiro, não é? Entendeu? E os demais seres angelicais estarão todos aprisionados. Glória a Deus. Depois daí que vai seguir o fim do mundo. Entendeu? E como é que vai acontecer? Deus, depois de jogar Satanás no lago do fogo, ele destruiu o exército que ele vai agitar, levantar para cercar Jerusalém. Então vai ressuscitar os mortos na segunda ressurreição, porque a primeira ressurreição já aconteceu, que deu lugar ao arrebatamento. Amém? Isso será para os justos, para os salvos, a primeira ressurreição. A segunda já será para os mortos. Por isso os que estarão no inferno vão sair, os que estão naquela cidade no mar, ou que morreram lá no mar, vão sair também. Os que estão nas florestas, não sei onde, que nós chamamos de Mayombola, ou então no vale, também vão sair. E João, o apóstolo, viu isso. Ele disse, o inferno deu os seus mortos, o mar deu os seus mortos, e a morte deu os seus mortos. O que é isso, morte? Estão no vale, estão presos. Há pessoas que estão presas na morte, não estão nem no inferno, nem também no mar. Mas uns estão nos desertos, outros estão nos estádios, outros estão dentro das casas, estão lá, suas almas estão aprisionadas lá. E por que não voltam, mano? Porque a morte prendeu eles. Então a morte também vai dar esses mortos, eles também são mortos. Entendeu? E muitos deles até aparecem, as pessoas são vistos, mas não podem voltar ao normal porque estão presos. A morte prendeu eles. Mas naquele dia a morte vai apresentar todos esses diante de quem? Diante daquele que estará sentado no trono
Sim, nos estádios. Os estádios são autênticas prisões, estádios. Por isso eles até já mudaram os nomes, porque eu ouço, já não chamam estádios, até chamam para arena. E se você buscar a origem desse termo arena, você vai entender de onde é que se originou, o que acontecia nas tais arenas, onde havia aqueles gladiadores que haviam aquelas pelejas sangrentas, que depois deu aquele lugar de lá no Império Romano, que muitos crentes foram lá massacrados, enfim, naqueles coliseus romanos. Mas que eram lugares onde acontecia aquelas pelejas sangrentas, ou mortais, que terminavam em morte. Glória a Deus. Só que os humanos normais não podem entender isso, então só vão na euforia daquilo que estão a ver. É a arena, onde há duelos, de desporto, enfim, tudo. Mas você sabe que é muito mais do que isso. Os torcedores vão lá a gritar, quando saem de lá, você sabe que já estão presos. Os seus corpos voltaram, mas seus espíritos estão presos. Entendeu? Só que uns não são presos somente no espírito, até na alma. Só que quando a alma fica presa lá, quando ele vai, depois o corpo morre. Entendeu? Por isso a alma está presa, então o corpo não pode continuar a deambular, tem que morrer. Agora, quando o espírito está preso, o corpo vai continuar a deambular, mas o espírito está lá preso, a alma está no corpo, mas é um perturbado, é um que não tem paz, é um deprimido, é um que só Deus, que se quer suicidar, porque o espírito não está no corpo, infelizmente. Entendeu? Nas fazendas, florestas, nas matas, lavras, ou então aos matos, há muitas almas aprisionadas. Como na floresta da Amazônia, há muitas almas aprisionadas. Na floresta do Mayombe, que é a segunda floresta do mundo, depois da Amazonas. Muitas almas aprisionadas lá. Pessoal, nos cemitérios. Mas no cemitério já não se fala que já é portão do inferno, né? Cada cemitério é um portão do inferno. Por isso os cemitérios, entendeu? Os cemitérios são construídos em cima de portões do inferno, porque tem que ter acesso a canos, assim fica bem melhor, canos que dá acesso ao inferno. Entendeu? Tá pensando que todos os bruxos feiticeiros vão sempre no cemitério fazer invocações? Porque lá é que é direito, o demônio sai, os demônios surgem, sobem. Há canos que dá acesso direto até o inferno. Canais. Entendeu? Glória a Deus. Há pessoas presas em muitas casas, palácios, edifícios, digamos, presas, foram aprisionados por outros seres humanos, malignos, maus. Na casa dos quimbandeiros, que foram consultar quimbandeiros, curandeiros, muitos não voltaram, estavam presos lá, seus espíritos. Entendeu a gravidade? E quando chega aquele dia do juízo final, o Senhor, depois de se retirar da terra, vai subir para o céu e daí vai até a fogo para destruir aqueles que cercarem Jerusalém e vai prender Satanás jogando no lago do fogo, onde já estará o anticristo e falso profeta. Depois daí ele vai se assentar no trono e assim, glória a Deus, vai acontecer aquilo que João disse, vai manifestar o seu semblante verdadeiro. Não é que ele terá um semblante falso, não. Quando se manifestar entre os humanos, vai ter com o corpo normal, aquele corpo que o discípulo, glória depois que lhe davam com ele, depois que ele ressuscitou, continuava com o corpo normal. Esse também, quando ele descer em Jerusalém, na verdade virá de forma gloriosa, mas quando tiver que governar lá, estará lá, na forma humana. As pessoas vão lá, vão se encontrar, vão ver o rei da glória, vão saudar, está aqui, é o rei. Mas, glória a Deus nas alturas, já sabe, não é um corpo normal que terá sangue e carne, é um corpo glorificado.
assim como dos salvos, também será um corpo glorificado, que não terá sangue humano nem água humana, transformado, lidando com seres humanos já mortais, que ainda estarão a deambular sobre a terra. Glória a Deus. Mas quando o Senhor se assentar naquele trono, João viu que a face daquele que estava sentado sobre o trono era uma face sombria, que dava medo, que apavorava tudo e todos. E também não se achou lugar para ele. Quer dizer, era tão grande que não havia espaço para ele. Quer dizer, por isso eu falei, ele vai manifestar a sua verdadeira, o seu, quer dizer, como é que se diz? Não digo identidade, mas aquilo que é verdadeiramente o tamanho do vivo e eterno Deus, Cristo Jesus. Por isso os céus vão se encolher como uma cortina. Sabe quando se enrola uma cortina? O céu vai se enrolar. O sol vai se esconder. A lua. Aquilo tudo vai ser afastado. E assim, glória a Deus, todos serão chamados ante o trono daquele que estará sentado, glória a Deus, no trono. E vai julgar os vivos mortos. E vai se cumprir aquilo que o próprio Jesus disse, o Senhor. Aos justos, salvos, que são ovelhas, vai dizer-lhes: vinde, glória a Deus, e passai por cá, para o reino, glória a Deus, aleluia, que vos está preparado. Vão passar à direita do Cordeiro, ou então do Senhor. E os ímpios e pecadores à sua esquerda. São os bodes. Vão ser julgados. E os anjos caídos, que estão presos no abismo, estão presos em outros lugares da terra, vão ser também chamados e apresentados ante ele e vão ser julgados. Depois daí, todos julgados no lago de fogo. Todos que não tiveram seus nomes no livro da vida. E todos os ímpios e pecadores. Entendeu? Depois que ele vai sair, Deus vai destruir essa terra e esse céu. Tudo vai ser desfeito. E vai dar lugar a uma nova terra e um novo céu. Entendeu? Isso já chegou a acontecer. Antes da criação de Adão e Eva, já existia um mundo que Deus destruiu. Não havia seres humanos lá. Não, haviam seres espirituais, angelicais. Não pensar que já existiam então seres humanos, não. Não havia. Mas Deus destruiu tudo, por causa do pecado de Satanás, ou Lúcifer. E tudo que havia também foi destruído. E Deus criou um novo céu, nesse caso um novo mundo. E nesse novo mundo criou o ser humano, por isso é chamado novo mundo, um outro mundo. Com contato físico, com a sensação física. Glória a Deus. Enquanto que aquele que existia era tudo ligado. Tá vendo? Os anjos podiam se movimentar, glória a Deus, circulando por essa superfície até lá. Não havia separação da cortina do tempo com a eternidade, não existia isso. Era só eternidade tudo. Mas depois Deus criou essa cortina, tempo e eternidade. E disse, bom, crie o ser humano e ele vai estar nesse espaço do tempo. Glória a Deus. Mas com a conexão com o espiritual, mas não uma conexão direta como tal, com olhos abertos, não, pela fé. E até hoje continua. Mas naquele tempo Deus vai destruir, vai tirar isso, vai tirar essa cortina do tempo. Por isso vai destruir o sol e a lua. E esse céu, aleluia, que tem criado essa barreira, glória, essa cortina, aleluia, vai ser tirado. E vai dar lugar a um novo céu, uma nova terra. E vai ser como na dispensação do que era, mas vai ser chamada dispensação do que será. Em que o céu e a terra estarão todos conectados. Não haverá mais cortina do tempo, não haverá somente eternidade. Por isso, você vai olhar para o céu, vai ver o trono e a lâmpada brilhar desde lá da cidade santa. E a terra não vai necessitar mais de luz do sol, nem da lua, nem das estrelas.
Porque a lâmpada que estará resplandecendo lá da cidade santa de Cristo Jesus vai iluminar tudo que estará aqui embaixo. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus. E os justos habitarão a terra. Glória a Deus. E assim haverá essa conexão. Céu, terra e vice-versa. Entenderam? Na dispensação do que será. E os ímpios e pecadores, os anjos caídos, todos os demônios, todos a gemerem no lago de fogo, que arde com enxofre. Aleluia. Nesse momento, não há lá ninguém. Só está a ferver. É um lago que tem vida. Aleluia. Mas uma vida para matar, para a morte das pessoas. Os pecadores. Porque até o próprio inferno vai ser jogado lá. A morte e o inferno todos vão ser jogados lá. Agora imagina quão horrível é esse lugar. Por isso até o próprio Satanás gosta de ouvir isso. Entendeu? Louvado seja Deus. Até aqui a palavra do Senhor vivo Deus. Deus abençoe a todos, muito poderosamente. Espero que você tenha entendido e tenha aprendido também. Glória a Deus. E assim vamos prosseguir, nos esforçando no Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Alguém precisa de uma palavra?